Você lembra de onde Deus tirou você? Você lembra do seu passado? Há uma teoria teológica, obviamente, de que a eternidade não haverá lembrança no sentido de falta de memória acerca do nosso passado. Particularmente, entendo que não é esse o sentido do texto. Porque lembrar o passado, saber de onde fomos tirados, gera em nós uma profunda gratidão. Saber de onde Deus nos tirou faz com que a gente não esqueça o quanto Ele fez. Os fariseus achavam-se justos aos seus olhos e por isso não tinham exatamente essa expressão de humildade e gratidão, porque eles não se viam como miseráveis pecadores. Mas Deus nos lembra exatamente para que nós possamos glorificar o nome dEle com a salvação. Você sabe de onde Deus te tirou? Deveria. Você lembra de onde Deus te tirou? Ou você acha que não era tão mal assim, como os fariseus achavam? Ou você acha que não era tão pecador assim? Se você acha que não era tão pecador, tem um problema muito sério. Você pode ser um religioso, você pode estar no meio da igreja, mas no final das contas, talvez você se pergunte no mais profundo do seu íntimo: mas Deus me salvou por quê mesmo? Eu não precisava tanto, né? Mas Deus nos libertou da mais profunda miséria. Da mais profunda miséria da alma, do lamaçal. E quando nós estamos cientes disso, então nos sentimos numa dívida de gratidão eterna que jamais poderíamos pagar. E o coração grato vive para o louvor da glória do Senhor. Nós estamos fazendo a exposição de Ezequiel. Aqueles que não estão acompanhando, então nós estamos fazendo a exposição de todos os profetas. E nós chegamos a Ezequiel e estamos na leitura alternada exatamente no texto que nós vamos expondo. E nós vimos no domingo passado os capítulos 13, 14 e 15. E nós vamos ter que reconstituir tudo de novo, porque o objetivo é tratar esse bloco que termina no 16. Texto que nós, inclusive, nós já lemos. Mas então, para nós lembrarmos aquilo que nós já lemos, não lemos hoje, vamos fazer a leitura do capítulo 13, a leitura do capítulo 13, alguns versículos, versículo de 1 a 3, depois eu vou pular para o 10 e o 16. Então a gente segue com a exposição. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Versículo 10. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. Versículo 16. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome para sempre, porque o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. E com graça, misericórdia, bondade, amor, fala ao coração do pecador, para nele manifestar os teus atributos, para glorificar o teu nome. Ó Deus, muito obrigado por isso. Que o Senhor fale também nesta manhã, para que o Senhor seja engrandecido em nosso meio e a tua igreja seja edificada na tua palavra,
pecadores possam ser convertidos pelo poder do Espírito e da tua palavra. E em tudo o teu nome seja glorificado, porque o Senhor é Deus, um Deus de graça e misericórdia. Assim abençoe-nos, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vimos capítulo 13, 14, 15, 3 pecados que Deus menciona. 3 problemas sérios que ainda estavam perdurando. Lembre-se que na segunda leva do cativeiro, Deus está avisando, nós estamos sempre relembrando isso. Deus está avisando Israel, vocês estão às portas da destruição, mas eu venho avisando já faz tempo. Então Deus vai avisando ao povo do cativeiro que o Senhor está prestes a cumprir cabalmente a sua palavra, que até então está em processo. Como disse, foi um povo para lá, já agora é o segundo grupo, que é o de Ezequiel, e aí está faltando o último, que há poucos anos depois, aproximadamente 6 anos depois, se daria a conclusão, que era a destruição de Jerusalém. E nós vimos os 3 problemas. Os 3 problemas, o capítulo 13, ele fala da falsa paz de Jerusalém, as profecias mentirosas. Nós associamos, portanto, e inclusive com muita semelhança ao que hoje é o movimento pentecostal e neopentecostal em grande medida, ainda que de forma alguma vamos dizer que seja 100%. Mas em grande medida hoje há muitos dentro desses movimentos de falsas profecias, mesmo que haja pessoas sérias e pastores sérios. De forma que a mentira é pregada e as pessoas vão atrás. Você vai encontrar uma internacional da graça, por exemplo, cheio de gente nos momentos mais inapropriados, poderíamos dizer. Pessoas estão lá de madrugada, as pessoas estão lá à noite e continuam sendo alimentadas com falsas profecias. Ainda hoje isso acontece. Vimos também no capítulo 14 que a idolatria era um problema seríssimo em Jerusalém. Eles trocaram a sua glória, que é Deus, exatamente pelos deuses das nações, que não são deuses. Deus mostra que ele está abismado, perplexo. Nem mesmo as nações fazem isso, trocar de Deus. Como é que vocês, tendo a glória, que é Deus, com todas as manifestações, tudo que Deus fez ao longo da história, e vocês simplesmente trocam por deuses que nada são? E a idolatria, um segundo problema, que inclusive é dentre eles o mais tratado por Deus nos livros proféticos. Mas também tem um outro, que nós vamos ver em outros livros proféticos, que é a vida infrutífera. Jerusalém não servia para nada para Deus. Qual era a utilidade? Porque a vida de Jerusalém tinha um propósito, a vida de Judá tinha um propósito, a sua vida tem um propósito. Era glorificar a Deus. Não foi por acaso que Deus chamou, não foi por acaso que Deus deu todo aquele enredo, não foi por acaso que Deus conduziu pelo deserto, não foi por acaso nada. Tudo era para que Deus manifestasse a beleza da sua glória na vida daquele povo. E aquele povo se tornou tão infrutífero que não servia mais para nada. Só cuidavam dos seus interesses, só cuidavam do que queria. Era um povo que não servia mais para Deus. Capítulo 15 fala: a videira é inútil, porque vive contrário ao Senhor e não serve mais para nada. Por isso será arrancada. Por isso será arrancada. E então, capítulo 16, Deus, que nós já lemos, conta de forma figurada a história de Israel. E a história de Israel é contada como se fosse uma pessoa, uma mulher. As nações são tratadas como mulheres. E Deus vai tomar para si. Então o profeta começa a contar a história de Israel para lembrar os dias passados. Você lembra de onde eu te tirei? E aí a gente pode lembrar. Josué capítulo 24,
versículo 2 e 3, nos fala de onde Israel saiu. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Observe que, ao lembrar o passado, Deus está dizendo: vocês não têm uma origem nobre, não. Vocês não são grande coisa, não. Vocês vieram da mesma miséria de qualquer outro povo. Vocês vieram do mesmo problema, servir a outros deuses. Um povo que tem uma origem no pecado como qualquer outro povo. E eu tirei vocês de lá. Na figura que nós já lemos, de Ezequiel 16, ele fala do nascimento daquela criança e que ninguém se apiedou dela, todavia Deus acolheu. E diz que mesmo vendo que estava no seu sangue, vendo que estava imunda, portanto, mesmo vendo a sua imundícia, Deus deixa claro para Israel: eu não tomei vocês porque vocês eram melhores do que outros povos. Eu não peguei vocês e atraí porque vocês eram bonitos diante dos outros povos, eram santos de outros povos, vocês eram tão imundos quanto. E eram tão imundos que ninguém deu atenção a vocês. Mesmo assim, eu atraí vocês para mim. Mesmo assim, eu me compadeci de vocês. Eu trouxe vocês para cuidar de vocês. Essa é a mesma realidade de todo aquele que o Senhor graciosamente atraiu em Cristo Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você acha que você é melhor do que alguém nesse mundo? Apenas um justo no mundo e um único justo no mundo, Cristo Jesus. O único que realmente possa dizer nunca pecou. Porque fora dele, Adão foi o único homem que nasceu sem pecado e transgrediu a lei do Senhor. Mas todos os outros são o quê? Pecadores indignos que, como aquele publicano da parábola do fariseu e o publicano que Jesus conta, se lança aos pés do Senhor e diz: tem compaixão de mim, miserável pecador. Somos pecadores. Só que você tem que lembrar isso. Quando você não lembra de onde você veio, o seu coração tende a se endurecer. De onde Deus te tirou? E o que Deus fez por você? E Deus conta o que Ele fez. O que Deus fez nessa figura da mulher foi limpar, lavar, ou seja, santificar, tratar daquela mulher, cuidar, com todo um carinho e um amor singular. Observe aqui que aí há um paralelo que está implícito, que é o paralelo havia outras mulheres, outras pessoas ao redor, mas eu escolhi você. Ou seja, se receber o cuidado, o amor, o trato, tendo uma origem miserável, e ser atraído para uma vida nova e maravilhosa, já exige de nós a gratidão. Agora imagine ao comparar com a realidade de que havia outras nações e Deus quis escolher aquela. Quantas nações ali ao redor de Israel? Quantas? Mas Deus tomou aquela menina melada, suja, imunda no seu sangue e atraiu para si. É interessante que a descrição no versículo, vou pegar a partir do 11, Ezequiel 16, a partir do versículo 11. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim fostes ornada de ouro e prata.
O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordado, nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite, era formosa em extremo, e chegastes a ser rainha. Nos lembra uma outra figura. Nos lembra Paulo falando à igreja de Éfeso, no capítulo 5, sobre a relação de Cristo e a igreja. Ele diz, nesse paralelo com o casamento, Efésios 5, 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E aí vem a descrição. E a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo usa similar descrição, talvez até inspirado pelo próprio profeta Ezequiel, para falar do mesmo amor que Deus mostrou por Israel, aqui mais especificamente Jerusalém, e que Cristo mostra para com a sua igreja. Afinal, Antigo e Novo Testamento é uma única igreja caminhando sua história em suas muitas etapas dela. Deus amou e acolheu. Observe que em um momento é posto que a igreja ou que o povo buscou ao Senhor por livre vontade. O propósito de Deus é mostrar que a miséria é a origem e que a atitude e a iniciativa é totalmente de Deus, que foi até aquela miserável condição da mulher e então trouxe para lavá-la, limpá-la, como diz em Efésios, santificá-la. Você não percebe isso? Que Deus te tirou da miserável condição de um pecador imundo, que a única coisa que poderia receber era a condenação justa de Deus no tempo vindouro e a miséria no tempo presente, porque nada merecia da bondosa mão do gracioso Deus que sustenta justos e injustos todos os dias. E o que foi que Deus fez? Por isso que o processo de santificação é necessário, sem o qual ninguém verá o Senhor. Se não houver esse processo na tua vida, se você disser que não está passando pelo processo de lavagem, de santificação, de cuidado divino, então algo está errado, porque ninguém com o seu sangue imundo entrará no reino do Senhor. É necessário passar por esse processo gracioso de Deus. Você não tem visto o que Deus está fazendo na tua vida? Às vezes a gente não se apercebe. Deus vai operando, trabalhando o nosso viver, usando tudo o que existe ao nosso redor. A palavra é a palavra santificadora, o Espírito é aquele que manifesta a vontade divina, operando-a em nosso coração, agindo pela palavra em nosso coração. Mas o ambiente é a nossa vida. E os contextos mais diversos e até adversos, Deus vai usando para ser o ambiente em que a graça divina vai se manifestando para trabalhar você. E você deve perceber isso. O Deus que está operando na minha vida. O Deus que está trabalhando a minha vida. O Deus que está transformando a minha vida. O Deus que está dia a dia me santificando, me ensinando, fazendo com que eu cresça. Esse é o propósito de Deus. Observe que Deus mostra que o seu propósito é sempre bom para com o seu povo. Isso já é um conforto e um ânimo. Porque eu sei que em momentos difíceis da sua vida você pode pensar, Deus, eu achei que ser cristão ia ter coisas boas. E desde que eu me tornei cristão, só perseguição, maus tratos, problema, angústia, luta, dificuldade, doença, problemas financeiros, e o mundo, e aquela coisa toda. E você, em alguns momentos da vida, passando pelo vale da sombra da morte, se sentirá desolado. E aí você ouve Deus dizer assim, calma, o meu propósito é sempre bom. Porque o propósito de Deus para a sua igreja é santificá-la, é purificá-la, é abençoá-la, é fazer com que ela seja gloriosa, como nos diz Efésios capítulo 5. Uma igreja que se alegre no Senhor.
E Deus operou isso. E Deus estava operando isso. E Deus manifestou sua graça, como na sua vida. Só que, obviamente, se esperava algo. A manifestação de Deus graciosa na sua vida faz com que Deus espere algo. Com certeza você esperaria. Que pai, que mãe, ou que casal, vamos pensar aqui no marido, já que temos a figura do esposo, da esposa no texto, não esperaria, vamos pensando no marido que dedica a sua vida, a sua esposa, abençoa, cuida, faz as coisas, não espera dela o mínimo, o carinho, o amor, o cuidado, uma reciprocidade. Isso é natural de qualquer pessoa, pais e filhos. Os pais que são bons pais e cuidam dos seus filhos e dão o que é melhor, fazem o que é melhor, educam, eles esperam alguma coisa. Não é esperar a devolução dos benefícios, porque isso não terminaria quebrando o amor. Uma pessoa que espera receber em troca algo para poder dar, aí ela está fazendo uma negociação, e isso quebra o amor. Não é isso, mas espera que aquilo tenha frutos. Você planta a semente e espera colher. Então você espera frutos daquilo que você está plantando, é natural. Não é diferente. Como no capítulo 15, Deus protestou, eu plantei uma videira, cadê os frutos dela? Cadê os frutos? E o que aconteceu foi o contrário. Versículo 15, Ezequiel 16. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passa para seres dele. E aí ele vai tratar Jerusalém como uma prostituta, dizendo que se entregou aos ídolos das nações. A comparação. Jerusalém, em vez de mostrar-se uma mulher que tinha no seu coração gratidão para com tudo que Deus fez, simplesmente abandonou o Senhor e na sua vaidade, porque via a sua glória e a sua formosura, então na sua soberba começou a agir contrário, por vontade própria, começou a se entregar, porque o orgulho encheu seu coração. E então se perdeu pelo caminho, e aí a descrição vem em todos os versículos que se seguem até aquele que nós lemos no versículo 59. Para não lermos tudo, o texto é longo, o versículo 30 diz, Ezequiel 16, 30, quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, só próprias de meretriz descarada, edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua, e os teus elevados altares em cada praça. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Israel se vendeu, se entregou, se deu. Não houve menor consciência da gratidão para com Deus. E você? Se você parar um momento para pensar, ainda que seja nesse culto, de onde Deus me tirou? Eu estava perdido, de onde Deus me tirou? Para onde você ia? Qual era o seu futuro? De onde Deus libertou você? E o que você fez como gratidão? O propósito de Deus não é trazer aquilo que os fariseus depois vão desenvolver, uma religiosidade legalista, ou seja, onde parece que tudo se resume em fazer ou cumprir a lei para ter algo em que se gloriar, meio que ter méritos diante do Senhor. Isso tem acontecido no decurso da história do cristianismo. A tendência humana ao legalismo. Ah, eu fiz, então eu mereço. E aí aquela negociação com Deus, como se o homem pudesse em algum momento da sua vida barganhar com o Senhor, dizendo, ó Deus, eu sou justo, eu mereço. E por incrível que pareça, até homens que tinham uma boa índole chegaram a essa concepção equivocada, como Jó. O livro de Jó nos mostra exatamente esse problema no personagem. Um homem que, apesar de fazer as coisas de forma agradável a Deus, tinha um problema
profundo em seu coração, era justo aos seus olhos. Ele se achava tão justo que questionou a Deus: eu mereço, pois o Senhor está me negando a justiça. E então, os personagens ficam indignados, porque Jó não se vê como alguém que não é digno diante de Deus. Como você se vê diante do Senhor? Para que você expresse gratidão. Como você se vê diante do Senhor? Para que você viva humildemente diante dele. Para que você ande humildemente com o Senhor. Como você se vê? Se a sua vida não está produzindo a gratidão que Deus quer, então ela serve para quê? Olhe para Israel, Deus está questionando: por que vocês não produzem frutos? Agora olhe para a sua vida e pergunte-se diante de Deus: eu tenho produzido frutos? Eu sou uma bênção? Ou você só está preocupado com sua casa, seu carro, seu dinheiro, seus bens, seu trabalho, sua vida, suas roupas e assim por diante? Ou tudo se resume em você tentar viver uma vida para receber de Deus os agrados que você deseja? Que a gratidão, onde está a gratidão para com Deus, na consciência do estado de miséria de onde você foi tirado? Uma vida frutífera não é um favor seu para com Deus. Uma vida de dedicação a Deus não é um favor seu para com Deus. Uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, o tentar ser um bom marido, o tentar ser uma boa esposa, o tentar ser um bom pai, o tentar ser uma boa mãe, o tentar ser um bom filho, o tentar ser uma pessoa que na sociedade esteja testemunhando a beleza da nova vida, o tentar ser um bom cristão na relação com os irmãos, o tentar fazer todas as coisas da melhor forma possível, como pastor, como presbíteros, como diáconos, o fazer tudo para a glória de Deus, não é um favor seu para com o Senhor, porque Ele te tirou da miséria. Deveria ser a consciência mais profunda, dizendo no seu coração: eu devo tudo a Ele, e tudo que eu fizer será pouco diante dEle. Sempre que entro nesse assunto, eu lembro, e já citei isso aqui algumas vezes, se vocês assistiram um filme que eu recomendo, a cena do filme O Conde de Monte Cristo, em que ele, que é o personagem principal, sai do presídio, vai até a praia, porque o presídio é uma ilha, e chegando lá, se dá de cara com os piratas. Só que um deles havia roubado o capitão, então estava preso, e eles iam puni-lo de alguma forma. Como encontram ele na praia, então, bom, agora tive uma ideia diferente. O capitão diz assim: vamos fazer o seguinte, em vez de eu só matar ele, não vai ter graça, ninguém vai se divertir aqui, né? Então vamos botar os dois para brigar. E aí, quem sobreviver, eu deixo ficar comigo e me servir no navio. E então eles começam a brigar. Nessa briga, aquele que é o Conde de Monte Cristo, ou seria o Conde de Monte Cristo, vence. E o combinado era a morte do outro. Só que ele poupa a sua vida. Ele não mata. O outro não faria isso, com certeza. Mas ele poupa a sua vida, ele salva a sua vida. E ele intercede em favor dele, dizendo: deixe os dois com vida e os dois servirão a você. E você terá 2 servos. E ele intercede, e ele ajuda, ele salva, ele livra. E naquele momento, tendo conseguido ser bem-sucedido em sua intercessão, aquele homem que estava à beira da morte, segura-se firme no personagem principal e diz: eu lhe devo a minha vida. A partir daquele momento, não importasse para onde ele fosse, ele seguia o Conde de Monte Cristo, servindo com fidelidade, porque ele entendeu o preço da sua salvação. E tudo que ele pedia, ele fazia, tudo, porque ele entendeu o preço da sua salvação. Ele entendeu a dimensão daquilo que fora feito por ele. Você entendeu o que Cristo fez por você? A sensação nesse cristianismo tão medíocre de nossos dias é que as pessoas não têm a noção do que Cristo fez por elas. Elas são como uma vez
que foi membro de nossa igreja, disse quando chegou aqui: pastor, na outra igreja que eu estava, eu sabia que Jesus salvava, mas eu não sabia de quê. A sensação que é esse o cristianismo, que tem sido propagado e tem sido praticado, é que as pessoas sabem que Jesus salva, mas nem sabem de quê. E como não conhecem a profundidade da obra redentora de Cristo por sua vida, tirando do mais profundo lamaçal presente e livrando das mais profundas trevas do futuro, então não tem uma sensação, ou uma dívida, ou um sentimento de gratidão para com o Senhor. Não tem. Porque parece que só mudaram de religião. Quantas pessoas só mudaram de religião? Quantas pessoas saíram de uma religião e foram para outra? Quantas pessoas saíram de uma religião diferente, nem só de uma denominação, mas saíram e entraram em outra? Parece que foi tudo o que aconteceu, uma mudança denominacional, uma mudança religiosa, e não a mais profunda libertação do império das trevas. E quem não tem consciência da dimensão da obra graciosa de Deus, jamais terá um coração grato, profundamente grato a Deus, como os fariseus, que tudo o que sabiam ser religiosos, mais nada. O Senhor operou por você algo que é imensurável. Você tem noção disso? Você tem noção de onde Deus tirou você? Você tem noção da sua miséria passada? Você tem noção? É preciso ter noção. Então eu pergunto, o que você está fazendo? Eu não quero que você pague a Deus, você nunca conseguiria. Você poderia ter uma eternidade tentando. Poderia Deus te dar a vida eterna aqui, do jeito que você está, e você tentaria pagar e não pagaria. Não é pagar a Deus. Não é dizer aqui, Deus, eu já retribuí, já fiz a minha parte, então estamos quites. O Senhor me deu algo, eu te dei algo, então está tudo certo. Ah, miserável homem, não é isso. Você jamais pagaria essa dívida. A pergunta é, como você tem agradecido todos os dias ao Deus que te salvou? Como você tem agradecido todos os dias ao Deus que te libertou? Como você tem agradecido todos os dias ao Deus da salvação eterna? Aquele que te deu algo que você não poderia alcançar por suas forças e te deu algo que você jamais poderia merecer receber. Deus está esperando frutos de Jerusalém, está esperando frutos de você do mesmo jeito. Ele está esperando sua vida de gratidão. Não é servir ao Senhor como dizer assim, ah, tá, eu já fiz até demais, não foi? Você nunca fará demais para Deus. Você nunca servirá demais para Deus. Você nunca será bom demais para Deus, nunca. Portanto, sempre que você fizer algo, o Senhor disse que nós deveríamos dizer para nós mesmos, não fiz mais do que a minha obrigação. Não fiz mais do que a minha obrigação, miserável homem que sou, eu não fiz mais do que eu deveria fazer. Não deveríamos nos sentir bons pelo que fazemos. Deveríamos nos sentir indignos conosco por nunca fazermos o quanto Ele merece que façamos. Ou você acha que já fez a obra do Senhor na mesma medida que Deus é digno de receber de você? Nunca fazemos. Nós nunca alcançamos o limite, o nível da vontade divina, que é boa, perfeita e agradável. Então, quais são os seus frutos? Esvazie-se de si mesmo. Pense. Você tem servido minimamente? Você tem dedicado ao Senhor sua vida minimamente? Ou tudo o que você faz é trabalhar, ganhar o seu salário? Aí você paga o dízimo, porque para muita gente parece que é uma taxa de boleto da igreja. Então, você dá o seu dízimo, quando dá. Você vai para os cultos, quando vai, que não chega a ser nem 10% do tempo que você tem, nem o dízimo do tempo. E você volta para casa, depois do culto, desta manhã, pensando consigo mesmo, que bom cristão que eu sou, né?
você não chegou ao mínimo que é o dízimo da vida. Se somar tudo que você, como cristão, e vamos considerar, sendo bondosos, gentis com você, que você começou a vida a partir da conversão. Então, depois da sua conversão, quando somarmos o tempo de vida e a dedicação sua ao Senhor, não chega a 10%. Boa parte você está dormindo e Deus cuidando de você, livrando do mal e protegendo. Outra parte você está trabalhando por si mesmo, porque boa parte das pessoas vão trabalhar para conseguir o que é melhor para si mesmo. E a outra parte você está se divertindo e se desfrutando do que você conquistou. A ínfima parte da sua vida foi alguma coisa que você fez para a glória de Deus. É isso. Não deveria ser a sua vida toda uma dívida de gratidão. Você não deveria trabalhar para a glória dele, já que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória dele. Você não deveria ter o lazer de forma agradável a ele. E as suas conversas não deveriam ser conversas que louvem, glorifiquem a Deus, em vez de estar destruindo vidas tantas vezes. E as suas relações não deveriam ser relações humanas que realmente levam vidas a serem edificadas, como Paulo chegou a dizer aos Éfesos, que tudo que deveríamos falar deveria ser para edificar o irmão, deveria ser para abençoar. E quantas vidas, se você tivesse o propósito nas suas relações de glorificar a Deus, poderiam ter sido edificadas ou mesmo salvas, porque dentre elas há aqueles que não conhecem o Senhor. E se sua vida inteira fosse dedicada ao Senhor, como aquele personagem que entendeu a dimensão do que fora feito por Ele, então tudo em você seria uma consagração ao Senhor. Você estaria vivendo para Ele integralmente. Você não seria alguém que se faz cristão, tem momentos de cristão. Você seria um cristão por inteiro. Sempre. Levando Cristo onde você vai. Como Paulo diz aos Gálatas, texto que tantas vezes já lemos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Um apóstolo, em que sua vida humildemente era vivida para o Senhor, integralmente. Mas não era porque era apóstolo, era porque era salvo. Ele poderia ser qualquer coisa. Essa seria a mesma fala dele. Essa deveria ser a sua fala. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a sua vida seria um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Mas Jerusalém não fez isso. Na sua arrogância, Jerusalém tomou seu próprio rumo e então começou a seguir os deuses do mundo. E então era necessário limpá-la. O castigo que estava prestes a vir de uma forma final, o cativeiro da Babilônia, seria um castigo purificador. Deus estaria santificando sua igreja. Então, versículo 49 de Ezequiel 16. Deus diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que em vendo isto, as removi dali. Deus compara Jerusalém a Sodoma. Olha o estado a que chegou. Por ser uma nação completamente perdida em tudo que deveria viver para a glória do Senhor. Ele se perdeu totalmente. Todos os problemas vistos nas nações estavam acontecendo em Jerusalém. A cristandade tem vivido isso aos pouquinhos, e isso vai acontecendo de pouco em pouco. Observe que o cristianismo está aderindo, pouco a pouco, tudo que o mundo faz. Tudo.
Um estágio muito avançado é a entrada da ideologia de gênero dentro do cristianismo. E isso nós temos visto dentro das denominações, e pouco a pouco isso vai acontecendo. E assim como Deus trouxe um castigo terrível para Jerusalém, nós olhamos para a situação atual e já começamos a pensar exatamente no pior. Por que Deus pouparia a nossa geração quando não poupou as gerações antigas? Só que assim como Jerusalém, Deus está advertindo, avisando, olha, volta ao Senhor, volta uma vida humilde com Deus, volta ao que o profeta Miqueias, anos antes, no período do profeta Isaías, falou para Jerusalém, em palavras tão objetivas, tão simples. Ele disse, capítulo 6, versículo 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Algo tão simples, apesar de ser profundo. E Deus está chamando a nossa sociedade outra vez, a nossa geração outra vez volta. A voz do Senhor que ecoa nos quatro cantos da terra de nossos dias está chamando a mesma questão. Volta para andar humildemente com o Senhor, volta a andar para a glória de Deus, volta a servir ao teu Deus, volta à palavra de Deus, só volta. Porque se Deus não poupou Jerusalém, quando se perdeu, tendo Deus abençoado sobremaneira em seus dias passados, por que Deus pouparia esta geração que está se perdendo da mesma forma? Então a palavra do Senhor para a nossa geração é a mesma. Volta ao Senhor teu Deus, volta a andar com Ele, viver para Ele, glorificar o seu nome. Volta a ser bênção, andar humildemente, volta a servi-lo e somente a Ele, volta à Escritura e só à Escritura, volta ao que Deus tem nos chamado, volta, para que Deus então abençoe com as suas bênçãos, não com as falsas bênçãos dos profetas, mas com as suas bênçãos, não com a prosperidade prometida em nossos dias, mas com as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor. Volta. E você pode dizer assim, olha, depois de tudo isso, Deus tem alguma coisa, um conforto para dar, por incrível que pareça, sempre tem. Porque como nós falamos, toda a palavra dura de Deus não é uma palavra de destruição, isso é o fantástico. E nós sempre comparamos com Jonas. Por que Jonas? Porque foi o profeta que propositadamente foi a Nínive falar apenas de destruição, porque em seu coração não havia menor interesse de ver Nínive ser salva. Jonas chegou em Nínive e disse, daqui a 40 dias vocês serão destruídos. Jonas não tem nenhum escape, nenhuma palavra de salvação, nenhum se arrependam, nada. O homem foi completamente duro, curto e grosso, profeta João Batista. Mas aquela palavra, ela veio de Deus, porque ela fora dada por Deus. E toda a palavra de Deus transmite consigo mesmo também a graça divina, porque a advertência do Senhor manifesta a misericórdia. Se Deus não quisesse salvar a cidade, nem mandaria o profeta. Se Deus não quisesse que essa sociedade se convertesse, nem mandaria que nós pregássemos. Simplesmente destruiria, como fez com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não receberam a advertência do Senhor. Sodoma e Gomorra não recebeu profetas. Sodoma e Gomorra não teve um profeta Jonas dizendo na cara deles, vocês serão destruídos daqui a 40 dias. Não teve nada. Deus simplesmente foi lá e destruiu. Mas Israel recebeu muitos avisos e a nossa sociedade está sendo advertida há anos. Arrependei-vos, voltem ao Evangelho. Isso é graça. Portanto, toda essa palavra do profeta Ezequiel, por mais dura que ela fosse, ela transmite a graça. Porque ela é um chamado de Deus à conversão, mesmo que não saia uma só palavra arrependimento. Como o profeta Jonas. Não disse uma palavra de arrependimento, mas foi aquela palavra que o Espírito usou, tocou no coração e quebrantou 120 mil pessoas.
e lhes deu a salvação. Salvos pela palavra de Deus. O que importa é que seja a palavra de Deus. Não importa a quantidade de palavras, nem mesmo a dimensão do teor delas. Só precisa ser palavra de Deus. E o Espírito opera no coração. E Israel está ouvindo estas palavras. Volta. Portanto, Deus falar para você que é preciso dar frutos. É Deus dizendo assim, olha, eu não quero te destruir, eu não quero fazer mal a você. É Deus manifestando graça, é manifestando amor, é manifestando misericórdia. É Deus manifestando a sua bondade para com essa geração. Então o que você faz diante disso? Vai para casa e começa a repensar a sua vida. Refaz a sua agenda, tão mesquinha, tão ensimesmada, tão voltada para si mesmo, tão orgulhosa, tão interessada apenas em investir em seus interesses particulares, e refaz a sua agenda de vida, as suas metas, seus propósitos, e coloca Cristo no centro de tudo, e então toda a sua vida será dedicada a Ele. Então você não será mais um cristão de domingo que vem aqui para cumprir com a sua obrigação, participar do culto, fazer tudo o que é conduzido a fazer. Você será alguém vivendo para a glória de Deus. Cada detalhe da sua vida será vivido para a glória de Deus. Você estará pensando no Senhor em cada detalhe da sua vida. Você estará pensando no Senhor em cada atitude da sua vida. Você procurará fazer tudo para a glória do Senhor. Você pedirá ajuda, como disse Tiago, quem precisar de sabedoria, peça. Senhor, eu não sei o que fazer sobre esse assunto. Eu não sei como proceder sobre isso. Eu não sei como agir aqui do outro. Será que eu vou ser bênção ou maldição? Será que eu vou acertar ou errar? Eu não sei, dá-me sabedoria. Tiago diz, peça, e Ele dará, para que você faça tudo para a glória dEle, de fato e de verdade. Então, sua vida será como disse Paulo, e nós já mencionamos. Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, porque tudo será feito para Ele. Faça isso. Refaz a sua vida, refaz a sua agenda, refaz tudo. E então a sua vida será toda dele, e você poderá dizer isso com um coração grato, não orgulhoso, mas grato, por ter conseguido começar a viver para a glória dele. Começar. Mas no final, como eu disse, a graça de Deus se manifesta de forma muito explícita. Porque apesar da infidelidade de Jerusalém, Deus não pode ser infiel. E isso é fantástico. Esse é o conforto tremendo que recebemos. Apesar de nossa miséria, de nossas falhas, de nossos erros insistentes, apesar de nossos pecados, de nosso orgulho e arrogância, apesar de toda a mediocridade de uma vida cristã que está muito aquém do que Deus quer de nós, Deus não pode mentir, não pode ser infiel. Então, no final do capítulo 16, versículo 60, a partir do 59, para ficar mais. Porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento invalidando a aliança. Castigo. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Em 2 Timóteo, Paulo aplica isso às nossas vidas, ele nos lembra essa verdade para nossas vidas. Capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Apesar de todas as faltas, falhas e todos os erros, Ele permanece fiel. Esse não é um conforto para ser desprezado ou pisado, como em Hebreus diz, pisaram no sangue da aliança. Não, isso é um conforto para motivar a igreja e dizer para ela, igreja, apesar da sua infidelidade para com Deus, o seu descaso para com Deus e todo o seu modo de agir indiferente a Deus, volta, porque Ele sempre será fiel à sua aliança.
Deus não troca de esposa. Sempre será a mesma, porque Ele é fiel eternamente. O Senhor para sempre estará com a sua igreja. E por isso que Ele chama, e chama, e chama, e chama, e está sempre chamando a sua igreja, porque Ele é fiel e sempre será. E esse conforto, Ele queima no coração daqueles que realmente amam o Senhor, renovando suas forças, e por isso os avivamentos acontecem na história do cristianismo, por isso a reforma aconteceu, porque aqueles em que o Espírito opera, faz com que a chama do amor a Deus se reacenda, para que eles se arrependam e então se dediquem ao Senhor. Porque Ele jamais abandona os seus. Jamais. Mas isso para você é um conforto, ou para você talvez seja só uma forma de dizer assim, então vou continuar do jeito que eu estou. Já que Deus é fiel, já que Deus não abandona os seus, vou continuar como estou. Então observe que essa palavra ela é ao mesmo tempo um conforto e uma condenação. Toda a palavra de Deus é assim. Ela sempre trará salvação para uns e condenação para outros. Ela é um conforto, como nós já dissemos, porque o Senhor opera no coração e faz brotar a chama novamente. Aviva novamente a obra, aviva novamente o prazer. Como ele disse a Timóteo, que ele deveria reacender a chama do ministério, porque ele estava deixando que se apagasse. Mas essa palavra gera no coração dos ímpios, dos incrédulos, dos duros de coração, dos orgulhosos, dos ensimismados, daqueles que desprezam ao Senhor, gera condenação. Porque gera no coração deles a libertinagem. Já que Deus é tão bom assim, então deixa eu continuar como eu estou. E assim o Novo Testamento, Judas, vai bater de frente com esse grupo de personagens que viviam libertinamente a graça divina. Paulo então vai dizer assim, a condenação para eles é justa, porque eles desprezam a graça do Senhor. E você? Diante do chamado divino tão gracioso, dizendo que Deus é fiel às suas promessas, que Deus não abandona a sua igreja, que Deus chama ao arrependimento para abençoar essas vidas, fazendo-as viver para a sua glória, o lugar mais belo deste mundo, o lugar da presença do Senhor, a glória de Deus. Como você reage? Como você reage? Um descaso ou com uma gratidão profunda? Como você sairá daqui? Você sairá daqui pedindo a Deus sabedoria para, Senhor, preciso mudar. Você sairá daqui, irá para casa, já pensando, meu Deus, eu preciso refazer a minha vida. Eu preciso mudar os meus propósitos, eu preciso replanejar. Eu preciso colocar as coisas em ordem. Em ordem estou eu, minha família e Deus. Vamos botar a igreja em algum lugar nesse meio. Mas a minha ordem não pode ser assim. O Senhor tem que estar em centro, tem que estar na ponta disso, tem que estar completo e absoluto no senhorio de tudo isto. Eu quero refazer. Você sairá daqui incomodado, pensando como refazer a vida, como reconstruir o que você começou a destruir, porque Deus foi gracioso contigo e você se perdeu pelo caminho. É assim que você voltará. Se você voltar assim, tenho certeza que novas coisas se verão. Porque Deus sempre dá graça, Deus sempre dá graça para aqueles que querem fazer a sua vontade. Deus sempre dá graça para aqueles que voltam. Observe o ministério de Jesus. Prostitutas se curvaram diante do Senhor Jesus. Publicanos se humilharam diante do Senhor Jesus. Zaqueu se apresentou diante do Senhor Jesus e disse, houve salvação para esta casa. E todos aqueles que se apresentaram ao Senhor Jesus humildemente, todos aqueles que se achegaram ao Senhor foram restaurados para uma nova vida. Portanto, se você voltar para casa dizendo, Senhor,
eu preciso refazer a minha vida, me ajuda. Eu quero viver esta graça superabundante e viver com gratidão todos os dias. Eu tenho certeza que coisas novas e boas acontecerão, porque a boa semente começou a brotar na sua vida. Mas se você voltar para casa indiferente e achar que talvez o pregador tenha sido duro demais, ou que aquilo não era para você, era para o outro, ou seja lá qual for a sua intenção, e endurecer, fechar o seu coração e achar que nada precisa mudar na sua vida, eu só lamento. Porque então você está desprezando a tão bondosa graça do Senhor. Não faz isso. Porque esses são os que vão para o inferno. Não importa onde eles estejam, são esses que vão ao inferno. Então, volte para casa para repensar a sua vida. E então viva para a glória do Senhor. Você verá na sua própria vida o que Deus tem para os seus filhos. E essa palavra do Senhor foi dada para Israel, para que Israel voltasse. Não voltou. Nós sabemos qual foi o final do enredo. Mas você pode ser diferente. Você não precisa ser Israel de coração duro. Você pode ser alguém que acolha com o coração quebrantado a palavra do Senhor. E Deus abençoará você.